Gente querida do Terror Nadna, como é bom recebê-los aqui. Todos os dias e todos os vídeos já é maravilhoso, mas nesse especial é algo que eu pensei muito antes de fazer. Mas hoje, sei lá por que, criei coragem. A princípio, eu digo, por que não fazer uma live? Nossa, seria maravilhoso poder conversar, interagir com todos. Mas eu cheguei à conclusão que não tenho nem ideia como se faz uma live. E além disso, eu tenho dificuldades para aprender. Um pouco de preguiça, pode ser. Claro que vai aparecer alguém para dizer, não, mas se é assim, por que se mete a fazer vídeo? Bom, primeiro, porque eu acho que o universo online não é só para os nerds. Todo mundo tem direito. E cada um vai até onde acha que é o suficiente. Eu, por enquanto, estou feliz aonde cheguei. Só que eu estou com medo, sabe? Eu não quero resumir esse vídeo a eu. Se bem que eu vou ter que falar muito de eu. Porque é uma forma que tento encontrar para chegar mais próximo de você que está sempre aqui com a gente. Você que eu só tenho a agradecer. Tem pessoas incríveis, maravilhosas, sabe, que entram, que conversam comigo, que falam do seu dia a dia. Pessoas que demonstram carinho, pessoas que mandam palavras de incentivo, pessoas que eu gostaria de poder citar todas, mas tenho medo, primeiro, de ficar uma coisa assim meio piegas. Porque isso eu aprendi ao escrever. Eu vou falar sobre a minha tentativa de me tornar escritor. Então eu escrevo muito, não sou escritor e descobri com o tempo que jamais serei porque não tenho talento, mas eu escrevo. Então a gente fica assim, muito agradecimento, citando muitos nomes, realmente fica uma coisa meio assim direcionada e cansativa. Então não é o objetivo. Estou aqui para apresentar o Terror Nadna e explicar o que é o Terror Nadna, como ele surgiu e principalmente por que ele foi parido. Então não tenho como, não falar um pouco sobre mim. Então vamos lá. Meu nome é Romário Filho, Romário Oliveira Filho. Eu sou gaúcho. Nasci em Montenegro, uma cidade que fica a 70 quilômetros de Porto Alegre. Uma cidade de seus 60 mil habitantes, uma cidade linda, histórica, que eu amo. Bom, eu vou mais longe, não é que eu ame Montenegro, é que eu sem Montenegro não existiria, porque ali estão as minhas origens, ali surgiu a minha família. Só que a minha vida foi uma viagem. Aí você pode dizer, começou, já vai ele para o lugar comum, todo mundo acha que a sua vida é uma viagem, uma história que viraria um best-seller. Não, eu estou falando de viagem literalmente. Porque, como eu disse, eu amava a minha cidade. Mas eu me sentia sufocado, não por ela ser uma cidade pequena, por ter fronteiras com a placa proibido ultrapassar. Poderia ser São Paulo, Nova York. Eu queria ter a certeza que eu poderia ir o mais longe que quisesse. E essa, necessidade, talvez inconsequência, essa falta de raízes com força para me apegar à terra, é que me levaram para o mundo. Porque eu saí de Montenegro, aí eu fui para cidades próximas, estudei em São Leopoldo, que é uma cidade no Vale dos Sinos, também perto da minha cidade, também perto de Porto Alegre, morei em Porto Alegre, e fui assim, tomando coragem, até partir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, e aí o destino parece que estava me puxando para o meu destino. Sem querer, eu fui trabalhar de lavador de ônibus, que eu precisava trabalhar no Rio de Janeiro. Não consegui outro tipo de trabalho, fui lavar ônibus na Soletur, uma empresa de turismo que começava na época e se tornou a maior do país, para depois encerrar as atividades assim do dia para a noite. Mas ali eu descobri o turismo. Eu descobri o que eu estava procurando mesmo sem saber. Aí não parei mais de viajar. Como eu disse, a minha vida foi uma viagem. Morei em muitos lugares, muitos. Não só no Brasil. Aí me tornei aquilo que
Eu cresci ouvindo do Repórter Esso, um antigo jornal na televisão, muitos anos atrás, que ele dizia que era testemunha ocular da história. E é impressionante, né? O tempo vai passando e a gente vai testemunhando assim, olho por olho, pertinho. O que hoje, muitas questões já são estudadas em bancos de escola. Realmente, não sei se é coincidência, se é destino, mas eu participei muito da vida política do Brasil. Bom, conheci João Batista Figueiredo no Hotel Araquara, em Brasília, onde ele montou seu escritório, quando fazia sua campanha para a presidência do Brasil, ainda na época do regime militar. João Batista Figueiredo, um torcedor do Fluminense, daqueles doentes, que zoava com a minha cara, porque eu era torcedor do Grêmio. Um dia nós nos encontramos com as camisetas e descobrimos que éramos tricolores e sofríamos muito na época. É João Batista Figueiredo, estou falando. Poxa, depois eu fui parar no ABC Paulista, onde eu vi o surgimento do PT, onde eu vi o surgimento de Lula, José Genuíno, José Dirceu. E confesso que não gostei do que vi, mas não quero entrar nesse mérito, porque o Terror Nerd ainda não é um canal político. Mas eu estava lá, eu vi. E pasmem, o destino me levou até o Vale do Ribeira, onde eu já morei também. Ali no Vale, onde estava a família Bolsonaro. Então, muitas dessas figuras públicas eu tinha ali como os meus vizinhos. Sabe? Não vou dizer que convivi, me tornei amigo, não sei nem se eles lembram de mim, não é a questão, mas eu estava ali, eu respirava o mesmo ar que eles respiram. Então hoje eu fico vendo lendas que jornais, sites contam, eu digo, meu Deus do céu, esse pessoal precisa viajar mais. Então eu estou dizendo tudo isso só para mostrar que eu aprendi muito. Mas eu aprendi ali no dia a dia. Só para dar uma ideia, tinha meses que passavam assim 250 pessoas pelas minhas mãos. Pessoas que eu comandava, que eu organizava passeios, que eu resolvia problemas, que eu ajudava a despachar para a cidade de origem, num voo fúnebre, porque elas perderam a vida em viagem. Enfim, pessoas, aquela riqueza de informações. E o tempo me mostrou que, indiferente do número de pessoas, a quantidade de pessoas, cada uma era um indivíduo, era um rosto, era uma vida, era uma história. E eu, de alguma forma, eu absorvi o que cada uma tinha a oferecer. Algumas, assim, eram um exemplo de como se devia agir. Outras eram exemplo de como não se devia. Porque não existe escola melhor do que a convivência com os seres humanos. A energia que passa. Aquela coisa da descoberta. E não tem como eu dizer que conheci algo que abra mais aqui, do que a viagem, porque eu fazia parte, durante muito tempo, daquelas pessoas que acordavam. Eu acordava de manhã, eu olhava o teto, a parede, os primeiros segundos, minutos, ao despertar, era tentar descobrir aonde eu estava. Depois, o que eu estava fazendo, o que eu deveria fazer. Só depois de botar as ideias no lugar, eu levantava, ia tomar meu banho, ia escovar meus dentes, ia tomar meu café para começar mais um dia. Então foi uma vida, a minha vida foi uma viagem. E eu aprendi muito. Foi quando eu abri o meu primeiro canal no YouTube, que era o Sofá de Pobre. Ele existe até hoje, mas é um canal polêmico. É de arrebentar. Ah, porque eu tenho esse lado provocativo, ah, porque isso, porque aquilo. Não. É porque eu acho que a gente deve, sim, defender aquilo que acredita. O polêmico, o contraditório, aí depende de quem assiste. Mas também, se a gente ficar em cima do muro em tudo na vida, é aquela história, né? Quem é amigo de todo mundo é inimigo de si próprio. Aquele canal, cara, eu gosto dele. Eu trabalhei nele, mas ele não me realiza. Porque ao mesmo tempo que eu falo que eu tenho direito de expor o que penso, de agir como eu acho que devo, desde que
defenda o meu quadrado sem invadir ou prejudicar o do outro, mesmo estando preparado para absorver golpes do contraponto, que faz parte, quem fala o que quer, ouve o que não quer, não era e não é aquilo que eu espero da minha vida. Poxa, porque claro, na romantização das viagens, das pessoas que eu conheci, eu sofri muito, imaginem, porque eu sempre disse que a pior carga que tem para se transportar é aquela que embarca e desembarca sozinho. É complicado. Mas essa era a minha vida, eu queria, sabe, o tempo vai passando, a gente descobre que tem uma bagagem tão grande e que a vela está apagando. Aí eu digo, poxa, e quando eu for embora, o que eu fiz afinal de útil? O que eu vou deixar? E claro que eu não quero deixar como legado a imagem de uma figura polêmica. Embora ela exista, o Romário não é só ela. Só que eu fico pensando o seguinte, não é que eu queria ensinar, essa coisa de professoral, porque ninguém sabe o suficiente para ensinar. E todo mundo aprendeu aquele pouco que é fundamental, mas mesmo que queira transmitir, não consegue. Porque se fosse fácil a gente compartilhar experiências, tornando os ingênuos e imaturos em pessoas preparadas, poxa, educar um filho seria uma tarefa fácil, a gente sabe que não é. Que cada um tem que ralar os seus joelhos nos tombos que estão programados para a sua vida, não adianta. Mas eu queria passar alguma coisa, e não é ensinando, não tem essa pretensão. Mas por que não tentar criar um espaço que as pessoas pararem para pensar e dissessem, opa, eu tenho que aprender. Despertar essa curiosidade nas pessoas. Aí eu fui, pensando aqui, pensando ali, e veio o sobrenatural. Por que não o sobrenatural? Porque tem gente que diz que de médico e louco cada um tem um pouco. Eu já penso assim, de médium e louco cada um tem um pouco. Quem nunca se deparou com uma sombra que não pode explicar, com uma coincidência que não tem explicação? Ou não viu algo que não deu para identificar? Quem nunca? E qual o significado dessas imagens, dessas aparições, desses sentimentos, dessas revelações? Poxa, não vem do acaso. Então podem significar muitas coisas, mas não podem ser resumidas apenas no sobrenatural, o terror, o aterrorizante. Não. A vida é muito rica, a vida é muito bonita. Viver vale muito a pena, aprender é tudo na vida. Caminhar para frente, por mais que a gente caia, se arrebente, levantar e seguir. A gente está indo até o topo do pódio. Ah, mas não são todos que chegam, tem os derrotados? Não. Aqueles que estão tentando subir jamais serão derrotados. Porque mesmo que sua luz de vida se encerre no meio do caminho, ela será uma vencedora. Porque sempre lutou e chegou no topo do seu pódio. Sempre se superou, porque a vida, diferente do que muitos pensam, não é competir com os outros, e sim competir com a gente mesmo, se cobrar e buscar sempre o melhor, sempre aprender, sempre crescer. E era isso que eu queria passar. Esse fogo, essa vontade de seguir que me manteve vivo. De um menino de interior, jovenzinho, ingênuo, que cresceu super protegido e de repente se viu sozinho no mundo. E arrebentou a cara. Mas continuou. Então era o que eu queria. Aí alguém vai dizer, cascata. Quer dizer que tu montou o canal e não pensa em ganhar dinheiro com ele? Não pensa em visualizações, em likes, aquela história toda. Bom, eu respondo falando que, como eu disse no início, eu sempre trabalhei em turismo. E descobri muito cedo que o turismo tem certas jogadas,
Tem certas artimanhas que dão muito dinheiro. Mas o turismo brinca com sonhos. As pessoas, quando vão viajar, é diferente de comprar uma geladeira. Ah, mas a gente também sonha em ter uma geladeira nova. Sim, mas comprou a geladeira, realizou o sonho. O turismo não. O turismo é aquele sonho que está dentro da gente e a gente vai em busca. E essas malandragens brincavam com os sonhos das pessoas. Imagine você decepcionar um casal em lua de mel, só para dar um exemplo. Então é claro que eu trabalhava pensando em ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro. Porque o dinheiro ele tem que ser tudo na vida uma consequência e não o objetivo. É aquele dinheiro que você ganha com o seu trabalho, com o seu suor, com o seu preparo e que vem abençoado na sua mão. Não aquele dinheiro que é, digamos assim, pego de uma forma indevida. Então por que eu entrei nesse mérito? Porque eu andei por lugares, por situações que outros andaram estão milionários. E eu não vou dizer que, estou passando fome, não. Mas eu poderia ter ido muito mais longe. Só que o que eu digo, eu cheguei longe que eu poderia chegar seguindo o caminho que eu optei. Então o mesmo vale para o YouTube. Claro que eu quero que o meu canal cresça, que eu ganhe dinheiro, lógico. Porque é trabalhoso. E o dinheiro é uma compensação também. Mas não é só o dinheiro. Existe algo muito maior. Muito maior. E é esse maior que me mantém, sabe, firme em fazer o canal crescer. Então, o canal surgiu com o nome de Canal Sobrenaturalizando. Eu sempre fui ruim de poder de síntese. Eu sempre compliquei. Sabe, eu não podia botar o nome do canal de estar com medo, ou estar com força, estar curioso, oi, tudo bem? Não, tinha que ser Canal Sobrenaturalizando. Ficou muito complicado. Aí eu resolvi simplificar. Coloquei o nome de Nadnaravno. O que é Nadnaravno? É sobrenaturalizando em búlgaro. Em húngaro. Sei lá, na época eu sabia, depois já... Agora, além de complicar, sobrenaturalizando e Nadnaravnos tinha assim a trocentos. Aí eu tinha que mudar, ninguém encontrava o meu canal. Aí virou Terror Nadna. Não tão simples. Talvez difícil até de gravar, mas diferente. E eu gostei. Eu gostei porque esse nome que veio assim na sequência para mim, ele foi igual a tudo que acontece na minha vida. Ele veio aos poucos. Ele chegou. Parecia que ele estava para mim. E ele resumia o terror que eu queria desmistificar e o Nadna, que era assim, a síntese de sobrenaturalizando. Até me fugiu a palavra abreviatura. Sabe, foi um nome doido. Mas eu gostei. E para variar, eu sigo aquilo que eu gosto, aquilo que vem, sabe, do fundo. E a ideia era o quê? A ideia é o quê? O Terror Nadna surgiu para mostrar que a gente tem muito que aprender. Na verdade, a gente vai passar aqui. Pode vir milhares de encarnações, reencarnações. A gente vai saber isso aqui, ó. É aprender, 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 é desvendar. Mas a ânsia do aprender, ela tem que andar junto com a vontade de viver. A gente não pode se dedicar só a viver, aproveitar a vida e esquecer o aprendizado, e muito menos esquecer a vida se dedicando a estudos. A gente fica meio maluco. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás dos objetivos, mas também não pode trabalhar 24 horas por dia. Todos os dois radicais são ruins. Aquele louco que se escraviza, não tem nada, não tem tempo para nada, e aquele que fica o tempo todo esperando vir do céu. Não. Então, eu sonhei em criar a família Nadna, onde aqueles que entrassem no canal Terror Nadna se considerassem um Nadna e entendessem que o sobrenatural não é só o terror, o assustador. Não.
sobrenatural são infinitos universos paralelos que nós temos sim que descobrir, que desvendar, mas não ficar o tempo todo se perguntando, se questionando. E não é assim que virão as respostas. E como virão? Olha, como a maior parte do aprendizado que eu tive nas minhas viagens é aprendendo com as pessoas. Elas que nos ensinam ao agir. Essa é a riqueza da vida. Até eu gosto de citar sempre um homem que me marcou, Luiz Fernando Veríssimo, um escritor gaúcho que eu tive o prazer de ser apresentado a ele no café da manhã, no último andar do Hotel Alfred em Porto Alegre. Hoje o Alfred não existe mais. E eu, durante as minhas viagens, eu tive contato com pessoas internacionais, como Harrison Ford, eu conheci no Mato Grosso do Sul, já citei alguns políticos, tive a oportunidade assim de conversar, mas conversar numa boa, de igual para igual, com o Roberto Carlos, na recepção do Hotel Araucária, em Curitiba. Enfim, eu poderia aqui enumerar vários nomes de celebridades, de pessoas conhecidas, mas não é o caso. Não estou aqui para tentar me engrandecer, e também na época não tinha selfie para eu provar, porque hoje todo mundo pede a imagem, a prova. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que conheci. Então, o Luiz Fernando Veríssimo, ele foi muito importante na minha vida quando eu sofri um acidente terrível, eu estava no hospital todo arrebentado, e me deram de presente o Analista de Bagé, uma obra maravilhosa para mim, que eu ria com dor e coisa, eu me arrebentava de rir. E foi o Luiz Fernando Veríssimo que me ensinou que ninguém precisa ter inspiração eterna para criar histórias, para criar personagens. Não, eles estão aí na rua, no dia a dia. Cada cidadão tem uma história, sabe? Tem algo engraçado, algo triste. Cada ser humano é um personagem. E é justamente assim que eu sonhei que seria o Terror Nádina, a família Nádina, o universo dos Nádinas, que iriam aprender analisando experiências vividas por pessoas iguais a nós. Então, um canal muito simples. Começamos a pedir e-mails, com relatos, e graças a Deus eles se multiplicaram. Muito obrigado para quem apoia o nosso canal, enviando suas experiências, porque elas são o combustível que move a engrenagem. Então, através dessas experiências, claro, tem o lado do entretenimento. Tem pessoas que vão entrar porque gostam de ouvir os relatos. Tem pessoas que gostam de ouvir sobre o sobrenatural, mas só gostam, não pensam a respeito. Perfeito. Então, só em saber que eu estou dando momentos de entretenimento a determinadas pessoas, para mim já é tudo. Mas também tem o outro lado. Porque eu sempre falei e repito, a vida pronta. E a gente tem que estar preparado, já que não pode evitar, tem que estar forte o suficiente para enfrentar. Então eu sonhei em ter um canal que as pessoas iriam aprender sem perguntar. E sem perceber, porque é assim que acontece. A gente vai tendo contato com um, vai tendo contato com outro, vai tendo contato com histórias. E parece que elas não marcam, mas marcam, sempre fica um pouquinho. E a soma desses pouquinhos vai nos ensinando a caminhar. Aí se pensarmos só no sobrenatural, a gente vai entendendo a complexidade do assunto, que são universos paralelos, que a gente tem sim que tentar descobrir o quanto mais possível, mas sem pisar em areia movediça, sem pisar no desconhecido, sem andar no escuro, com conhecimento, estudando, observando e principalmente com respeito. Porque podem ter certeza, além das minhas viagens pelo planeta Terra, que eu agradeço a Deus a oportunidade de ter vivido essa experiência, também tem viagens sobre outros universos paralelos, que têm me trazido ensinamentos incríveis. E repito, como bom seria se eu pudesse chegar aqui e dizer, ó, isso aqui é isso, que nem matemática, ciência exata, vai ali que é assim, essa... mas não é. Então o terror Nádina, ele é para a família Nádina. Ele está com as portas abertas para aqueles que chegam
ou para ter momentos de entretenimento, escutando relatos, se sentindo bem, ou então conversando entre os inscritos do grupo, nos comentários, trocando experiências, ou até mesmo ouvindo essas experiências com a cabeça aberta e deixando informações imperceptíveis quase chegar até nós, porque assim nós vamos evoluir, porque a vida apronta. Então a gente tem que estar pronto, tem que estar forte para não enfrentar o que a vida traz, mas para evitar nos machucarmos, para tentar sair sem sequelas muito fortes. Então, para a gente se tornar maior que um problema, a gente não pode querer que ele diminua. Nós que temos que crescer. É um exemplo que eu passo sempre. A escada do colégio, no nosso primeiro ano de escola. Lembro como aquela escada era gigantesca? Aí passaram-se tantos anos e a gente na fase adulta vai na escola. A escola está pequenininha, aquela escada menor ainda. Não que elas diminuíram, nós é que crescemos, e é assim que nós temos que agir perante a vida. E só existe uma forma: é caminhar, acreditar, fazer o bem, sabe? Desejar sim o dinheiro e tudo aquilo de bom que ele nos traz, mas não deixar que essa ambição nos transforme em algo que nós, em algum momento da nossa caminhada, não iremos nos orgulhar. Porque não pensa em vocês. Nem o maior dos sociopatas, dos psicopatas, das pessoas de pedra, de gelo, sem sentimento, cruéis, consegue exterminar um pouquinho de humanidade. E vai chegar um momento, chega um momento na sua existência, mesmo que seja uma fração de segundos, que ele irá perceber o que fez de errado ou o que não fez de certo. E aí, o que para nós é um nada de tempo, nessa dimensão que é o desconhecido, se torna uma agonia eterna. Porque tenho certeza, essa ilusão da eu quero morrer dormindo para não sentir nada. Esqueçam, separem. Existe a morte física, mas existe a passagem espiritual. A morte física, ela pode ser lenta, ela pode ser dolorida. Elas têm sim diferenças. Mas venha como ela vier, chegará o momento do desligar. Aí que as pessoas dizem, é a hora que os antigos desejavam, a hora da boa morte, da boa hora. E é. E tem aqueles que pensam, então nesse momento é aquela hora que passa tudo que você viveu. Não. É naquele momento que você olha para trás e vê o que não fez que deveria ter feito. E eu não falo em ser diretor de uma empresa, ser presidente de um país, ser um juiz que define o futuro, ser um general que comanda, ser um atleta renomado, sabe? Ser uma celebridade, um cantor. Não, isso tudo é a roupa. Eu falo no que realmente tem importância. Se você disse para seu pai que o ama, para o seu filho que sente orgulho dele, se você disse muito obrigado para sua esposa, para o seu marido, isso sim equivale. Aí se você olha para trás e diz, graças a Deus, eu cumpri a minha missão, aquilo flui, você vai para a luz, em paz. Mas se você descobre que deixou de fazer, quer o quê? Quer voltar para realizar. Aí você luta contra a natureza. Então aquele conflito de ter que ir e não aceitar, torna a passagem algo muito doloroso. E de repente, dependendo da gravidade do que você não realizou, ou até mesmo fez de muito errado, você vai se descobrir ali, igual a qualquer um, por mais importante que acreditava ser, enquanto estava no apogeu da sua armadura. E é naquele momento que você irá prestar contas. E pode ter certeza que fácil não será.
Então, em resumo, esse é o terror Nadina que eu queria apresentar para você, sem maquiagem, barba por fazer, sem muito enfeite, não. Abrir meu coração, novamente agradecer aos que estão aqui, me ajudando o canal a crescer, que está difícil, quem está aqui acompanha, que para chegar a esses 1000 inscritos da monetização está um parto, às 4.000 horas de visualizações, outro parto, mas a gente está indo, e vamos chegar lá sim. Sabe por quê? Porque o terror Nadina não nasceu para ser melhor ou pior, maior ou menor, o que mais fatura, o que menos fatura, não. Ele nasceu para deixar uma mensagem. Uma mensagem do seguir em frente, do conquistar, do aprender o máximo possível, mas andando na velocidade certa. Então, para concluir, eu desejo para vocês que sigam o que para mim é um mantra, que me garante o máximo de paz possível, que é humildade, resignação e perseverança. Fique com Deus. E muito obrigado por estar aqui e aceitar o convite de se tornar um Nadina. Pois juntos nós temos muito que aprender um com o outro. E aprender, conviver, abrir a alma, tentar passar o que há de bom para receber o bom em troca. Se bem não fizer, com certeza, mal não fará.